Brené Brown. A imperfeição é uma virtude. Pare de tentar ser perfeito e aceite-se tal como é. É explorar o poder do amor, do sentimento de pertença e do ser-se suficiente. O amor é a coisa mais importante das nossas vidas, uma paixão pela qual lutaríamos ou morreríamos, e todavia mostramos-nos relutantes em determos-nos no seu nome. Sem um vocabulário flexível, não conseguimos sequer falar ou pensar sobre ele diretamente. Diane Ackerman. O amor e o sentimento de pertença são essenciais à experiência humana. Enquanto realizava as minhas entrevistas, apercebi-me de qual era a única coisa que separava os homens e as mulheres que tinham um profundo sentimento de amor e pertença das pessoas que parecem debater-se com esse sentimento. Essa coisa é a crença no seu valor. É tão simples e complicado como isto. Se queremos sentir por inteiro o amor e a pertença, temos de acreditar que somos merecedores de amor e pertença. Quando conseguimos abrir mão daquilo que as outras pessoas pensam e assumir a nossa própria história, ganhamos acesso à sensação de merecimento, o sentimento de que somos suficientes tal como somos e que somos merecedores de amor e de pertença. Quando passamos uma vida inteira a distanciar-nos das partes das nossas vidas que não se enquadram com a pessoa que julgamos dever ser, apartamos-nos da nossa história e mendigamos que nos deem valor desempenhando um papel, aperfeiçoando-nos, agradando e provando algo. A nossa sensação de valor próprio, aquela componente de importância decisiva que nos dá acesso ao amor e à pertença, vive no interior da nossa história. O maior desafio para a maioria de nós é acreditarmos que temos valor agora, neste preciso instante. O merecimento não tem pré-requisitos. Muitos de nós criaram conscientemente ou inconscientemente, aceitaram ou receberam uma longa lista de pré-requisitos para o merecimento. Serei merecedor se perder 10 quilos. Serei merecedor se conseguir engravidar. Serei merecedor se passar a estar, me mantiver sóbrio. Serei merecedor se toda a gente pensar que sou bom pai ou boa mãe. Serei merecedor quando conseguir viver da minha arte. Serei merecedor se conseguir manter o meu casamento de pé. Serei merecedor quando me convidarem para sócio da empresa. Serei merecedor quando os meus pais finalmente me derem a sua aprovação. Serei merecedor quando aquela pessoa me telefonar e me convidar para jantar. Serei merecedor quando conseguir fazer tudo e parecer que nem sequer me esforcei. Eis o que está realmente no coração de uma vida de coração pleno. Ser-se merecedor agora. Não se, não quando. Somos merecedores de amor e de pertença agora, neste instante, tal como somos. Além de abrirmos mão dos se's e dos quandos, outro aspecto decisivo de assumirmos a nossa história e de reclamarmos para nós o nosso merecimento é cultivar uma melhor compreensão do amor e da pertença. Por estranho que pareça, precisamos desesperadamente de ambos, mas raramente falamos daquilo que estes na verdade são e de como funcionam. Vejamos. Definir amor e sentimento de pertença. Durante anos evitei usar a palavra amor no meu trabalho de pesquisa por não saber como defini-lo, e eu não tinha a certeza de que, vá lá, vocês sabem, amor, seria uma definição que colasse. Também não podia recorrer a citações e a letras de canções, por muito que elas me inspirassem e soassem a algo verdadeiro. Não é essa a minha prática como investigadora. Por muito que queiramos amor e precisemos dele, não passamos muito tempo a falar sobre o que significa. Pense nisso. Pode dizer amo-te todos os dias, mas quando foi a última vez que teve uma conversa séria com alguém sobre o significado do amor? Neste sentido, o amor é a imagem espelhada da vergonha. Nós, desesperadamente, não queremos sentir vergonha e não estamos dispostos a falar sobre isso. Contudo, a única forma de resolver a vergonha é de falar sobre esta. Talvez tenhamos medo de assuntos como o amor e a vergonha. A maioria de nós gosta de segurança, certeza e clareza. A vergonha e o amor estão alicerçados na vulnerabilidade e na ternura. O sentimento de pertença é outro sentimento essencial à experiência humana, mas raramente discutido. A maioria de nós usa os termos enquadrar-se e sentir que se pertence, como se fossem sinónimos, e como muitos de nós, sou realmente boa a enquadrar-me. Pessoas como eu sabem exatamente como conseguir aprovação e aceitação. Sabemos o que não vestir, do que falar, como fazer os outros felizes, o que não referir. Sabemos como mudar camaleonicamente ao longo da vida. Uma das maiores surpresas nesta investigação foi descobrir que enquadrar-me e sentir que pertenço não são a mesma coisa e, na verdade, enquadrar-me é um obstáculo a sentir que pertenço. Enquadrar-me prende-se com avaliar uma situação e tornar-nos em quem temos de ser para que nos aceitem. A pertença, por outro lado, não exige que mudemos quem somos, requer que sejamos quem somos. Antes de partilhar consigo as minhas definições, quero destacar 3 questões a que estou disposta a chamar verdades.
O amor e o sentimento de pertença serão sempre incertos. Apesar da conectividade e a relação serem as componentes mais importantes da vida, simplesmente não é possível medi-las com rigor. Os conceitos relacionais não se traduzem em perguntas com resposta de cruzinha. A conectividade e a relação acontecem num espaço indefinível entre pessoas, um espaço que nunca será totalmente conhecido ou compreendido por nós. Quem arriscar a explicar o amor e o sentimento de pertença estará a responder o melhor que pode a uma pergunta a que não é possível dar resposta, o que é o meu caso. O amor pertence junto ao sentimento de pertença. Um dos aspectos mais surpreendentes que a minha pesquisa revelou foi o emparelhamento de certos termos. Não consigo separar os conceitos de amor e de pertença porque quando as pessoas falavam de um, quase sempre falavam também do outro. O mesmo é válido para os conceitos de felicidade e de gratidão, de que tratarei num capítulo do livro mais adiante. Quando as emoções ou as experiências estão de tal modo entretecidas nas histórias das pessoas que não se separam umas das outras, não se trata de uma mistura acidental, é um nó intencional. O amor pertence junto ao sentimento de pertença. Um sentimento profundo de amor e de pertença é uma necessidade irredutível de todas as mulheres, de todos os homens e de todas as crianças. Disto estou absolutamente certa. Depois de recolher milhares de histórias, estou disposta a declarar isto um facto. Estamos biológica, cognitiva, física e espiritualmente constituídos para amar, para sermos amados e para pertencermos. Quando essas necessidades não são supridas, não funcionamos do modo como devemos funcionar. Quebramos, desmoronamos, entorpecemos-nos, sofremos, magoamos os outros, adoecemos. Certamente que há outras causas de doença, entorpecimento e dor, mas a ausência de amor e de sentimento de pertença conduzirão sempre ao sofrimento. Levei 3 anos para esculpir estas definições e estes conceitos resultantes de uma década de entrevistas. Vejamos. Amor. Cultivamos o amor quando permitimos que o nosso eu mais vulnerável e poderoso seja profundamente visto e conhecido, e quando honramos a ligação espiritual que nasce dessa ofrenda com confiança, respeito, bondade e afeto. O amor não é algo que damos para receber, é algo que alimentamos e que cresce. Uma ligação que só pode ser cultivada entre 2 pessoas quando existe dentro de ambas. Só podemos amar os outros na mesma proporção com que nos amamos a nós mesmos. A vergonha, a culpabilização, o desrespeito, a traição e a retenção de afeto danificam as raízes de onde cresce o amor. O amor só pode sobreviver se estes danos forem reconhecidos, sarados e esporádicos. Pertença. O sentimento de pertença é o desejo inato dos seres humanos de fazerem parte de algo maior do que eles. Como este desejo é tão primário, por vezes tentamos alcançá-lo enquadrando-nos ou buscando aprovação, que não só são substitutos ocos da pertença, como muitas vezes são obstáculos à pertença. Como a verdadeira pertença só acontece quando apresentamos os nossos seres autênticos e imperfeitos ao mundo, a nossa sensação de pertença nunca pode ser maior do que o nosso nível de autoaceitação. O motivo pelo qual levei tanto tempo a desenvolver estes conceitos é o facto de frequentemente eu não querer que estes sejam verdadeiros. Seria diferente se eu estudasse o efeito de excrementos de pássaro na terra dos vasos, mas este estudo é de natureza pessoal e muitas vezes é doloroso. Houve momentos em que chorei enquanto percorria a informação para criar definições como estas 2 apresentadas anteriormente. Eu não queria que o meu nível de amor próprio limitasse a minha capacidade de amar os meus filhos ou o meu marido. Porquê? Porque amá-los e aceitar as suas imperfeições é muito mais fácil do que fazer incidir sobre mim própria essa luz de amor benévolo. Se olharmos para a definição de amor e pensarmos no que isso significa em termos de amor próprio, concluímos que é muito específica. Praticar o amor próprio significa aprender a confiarmos em nós mesmos, a tratar-nos com respeito e a sermos bondosos e afetuosos connosco. Isso é pedir bastante, dado o modo como a maioria de nós se trata a si mesma. Eu sei que consigo falar comigo de um modo que nunca me ocorreria falar com outra pessoa. Quantos de nós são ágeis a pensar, oh Deus, sou mesmo estúpida? Ou, céus, porquê é que sou tão idiota? Tal como chamar estúpido ou idiota a alguém seria incongruente com a prática do amor. Falarmos desse modo connosco próprios afeta muito seriamente o nosso amor próprio. Vale a pena destacar que uso as palavras inato e primário na definição do sentimento de pertença. Estou convencida de que a pertença nos está no ADN, muito provavelmente ligado ao nosso instinto de sobrevivência mais primitivo. Dada a dificuldade que é cultivar a autoaceitação na nossa sociedade perfeccionista e o facto de a nossa necessidade de pertença estar imbuída em nós, não surpreende que passemos a vida a tentar encaixar e conquistar a aprovação. É muito mais fácil dizer serei quem ou o que quer que queiram que eu seja, desde que sinta que faço parte disto. Dos grupos aos mexericos, faremos o que for preciso para nos enquadrarmos e sentirmos que isso suprirá a nossa necessidade de pertença. Mas não supre.
Só pertencemos verdadeiramente quando oferecemos os nossos eu autênticos e somos acolhidos pela pessoa que somos. Praticar o amor e o sentimento de pertença. Começar por pensar sempre no amor como uma ação e não como um sentimento é uma forma de qualquer pessoa que use a palavra deste modo assumir automaticamente a responsabilidade. Bell Hooks. Embora durante anos eu me tenha debatido pessoal e profissionalmente com as definições de amor e pertença, tenho de admitir que estas mudaram radicalmente o modo como vivo e como sou mãe. Quando estou cansada ou estressada, posso ser mazinha e culpabilizadora, especialmente para com o meu marido, o Steve. Se amo verdadeiramente o Steve, e se amo, então o modo como me comporto todos os dias é tão ou mais importante do que lhe dizer amo-te diariamente. Quando não praticamos o amor com as pessoas que dizemos amar, isso rouba-nos muita energia. Viver de forma incongruente é esgotante. Isso também me ajudou a pensar nas diferenças importantes entre professar o amor e praticar o amor. Durante uma entrevista de rádio recente sobre o fenómeno da infidelidade em celebridades, o locutor perguntou-me: é possível amarmos alguém e trair essa pessoa ou tratá-la mal? Pensei nisso durante muito tempo e depois dei a melhor resposta que pude com base no meu trabalho. Não sei se é possível amarmos alguém e trair essa pessoa ou sermos cruéis com ela, mas sei que quando traímos ou nos comportamos de forma maldosa, não estamos a praticar o amor. E no meu caso, não quero apenas alguém que me diga que me ama, quero alguém que pratique esse amor comigo todos os dias. Além de me ajudar a compreender qual o aspecto do amor entre duas pessoas, estas definições também me obrigaram a reconhecer que cultivar o amor próprio e a autoaceitação não é algo opcional. Não são aspectos a que eu possa dar atenção quando tiver algum tempo livre. São prioridades. Podemos amar os outros mais do que nos amamos a nós mesmos? Para mim, as ideias de amor próprio e de autoaceitação foram e ainda são pensar de forma revolucionária. Assim, no início de 2009, perguntei aos meus leitores o que achavam da importância do amor próprio e da ideia de que não podemos amar os outros mais do que a nós mesmos. Bem, houve um debate bastante emotivo na secção de comentários. Várias pessoas discordavam ardentemente com a noção de o amor próprio ser um requisito para amarmos os outros. Outras pessoas defendiam que podemos até aprender a amar-nos a mais amando os outros. Algumas pessoas deixaram apenas comentários do género: obrigada por me estragar o dia, não quero pensar sobre este assunto. Houve 2 comentários que abordaram a complexidade destas ideias em termos muito simples. Quero partilhar-os consigo. Justine Valentin, profissional da área de saúde mental, escritora e fotógrafa, escreveu: através dos meus filhos aprendi a amar de forma realmente incondicional, a ser compassiva em momentos em que me sinto pessimamente e a ser muito mais generosa. Quando olho para a minha filha, que se parece muito comigo, consigo ver-me como uma menina pequenina. Isto lembra-me que devo ser mais bondosa para a menina pequenina cá dentro de mim e que devo amá-la e aceitá-la como se fosse minha filha. Todavia, dito isto, ainda me é muito mais fácil amar as minhas filhas. Talvez pensar nisto desta forma faça mais sentido. Muitos dos meus pacientes são mães que se debatem com a toxicodependência. Elas amam mais os seus filhos do que se amam a si próprias. Elas destroem as suas vidas, odeiam-se a elas mesmas e por vezes danificam o seu corpo de forma irreversível. Elas dizem que se odeiam a si próprias, mas que amam os seus filhos. Elas acreditam que os seus filhos são dignos de amor, mas acreditam que elas na Terra não o são. Poderia dizer-se que, sim, algumas delas amam mais os seus filhos do que a si mesmas. Porém, amarmos os nossos filhos significa que não se está intencionalmente a envenená-los, do mesmo modo que estamos a envenenar-nos a nós mesmos. Talvez os nossos problemas emocionais sejam como um fumo passivo. Ao início, julgava-se que não era assim tão perigoso e que ao fumar só estávamos a fazer mal a nós mesmos. Contudo, anos mais tarde, descobriu-se que o fumo passivo pode ser muito prejudicial. Renee Cobb, estudante de psicoterapia durante o dia e escritora e autora ocasional de artigos em blogs durante a noite, escreveu: sem dúvida que as pessoas que amamos nos inspiram a chegar a novas alturas de amor e compaixão, às quais de outro modo não teríamos chegado. Mas para alcançar realmente essas alturas, temos muitas vezes de ir às profundezas de quem somos, às profundezas da luz-sombra, da bondade, maldade, do amor, destruição e resolver as nossas próprias coisas para podermos amá-las melhor. Assim, acho que não é um caso de ou, e sim um caso de e. Amamos muitíssimos os outros, talvez mais do que achamos que nos amamos a nós mesmos. Mas esse amor imenso deve levar-nos às profundezas de nós mesmos, para que possamos aprender a ser compassivos connosco próprios. Concordo com Renee Cobb. Amar-nos e aceitar-nos a nós mesmos são os maiores atos de coragem. Numa sociedade que defende, ponha-se a si mesmo em último lugar, o amor próprio e a autoaceitação são quase revolucionários. Se queremos fazer parte desta revolução, temos de compreender a anatomia do amor e da pertença.
temos de compreender em que momentos e que por motivos pedimos que nos atribuam o merecimento em vez de o reclamarmos para nós. E temos de compreender o que se interpõe no nosso caminho. Encontramos obstáculos em todas as viagens que fazemos. O percurso de plenitude de coração não é exceção. No próximo capítulo, iremos explorar aquelas que constatei serem as grandes barreiras a vivermos e a amarmos de todo o coração.